E aí, turma, tudo bem? Eu sou Leonardo Zeferino e hoje vou falar sobre 63 formas de como você usar IA na sua empresa. Antes, eu quero começar com uma história. Lá em 2019, eu estava trabalhando no iFood e eu fiz um mochilão de 20 dias pelo Reino Unido com a minha esposa. O sonho da nossa vida realizado. E eu voltei e a conta não fechava. Eu trabalhava o ano inteiro para viver 20 dias viajando, né? Eu me sentia preso, sem propósito. Não tinha nada a ver com o iFood. Mas eu estava infeliz com essa situação. Foi aí que eu e minha esposa a gente sentou no sofá num dia e a gente falou, por que não fazer algo como nômade digital? Né? A gente decidiu ser nômade digital. E o ponto principal é por onde eu começo? A gente queria vivenciar mais o mundo, a gente queria curtir mais o que tem o mundo a oferecer e não somente ficar travado nesses 20 dias por ano nas suas férias para poder viajar e conhecer novos lugares. E foi então que a gente começou a procurar algumas referências. Encontramos o Fernando Kanaski, uma pessoa que no fim virou super amigo, a gente já se encontrou algumas vezes, e ele estava na estrada já há 5 anos e ele já tinha muita experiência nisso. E muitas coisas que ele falou ajudou a gente montar o que seria o começo dessa aventura. A gente saiu viajando o mundo no meio da pandemia em outubro de 2020 e agora a gente tem mais 65 países, enfim, milhares de histórias, lugares incríveis que a gente conheceu. Mas tudo começou por uma pergunta simples: por onde eu começo? E é interessante porque agora em 2026 a gente acaba tendo o mesmo ponto, porque eu converso com dezenas de empresários por mês, muitos procurando ajuda ou querendo uma solução de tecnologia ou uma mentoria. E uma das perguntas que eu mais ouço é, Léo, por onde eu começo? Dado esse mundo de IA que tudo está mudando, como que eu faço com que isso realmente funcione dentro da minha empresa? Pensando nisso, eu montei esse material para que pudesse ter um pouco mais de claridade para você que está começando também. A primeira regra, a regra de ouro, é não comece perguntando qual ferramenta eu contrato. A ferramenta, nesse primeiro momento, não importa. Comece com a pergunta: qual tarefa consome tempo, tem padrão e resultado mensurável? Por que isso? Porque se você tem um processo muito bem definido, você consegue realmente colocar tecnologia em cima disso. Então, sempre primeiro é processo, segundo passo são as pessoas, e só por fim que a gente vai pensar na tecnologia. E essa ordem importa muito. Eu fiz um mapa de 7 áreas, são 63 tarefas. Comercial, marketing, atendimento, operações, financeiro, RH, gestão. Tudo que a IA pode executar hoje, não no futuro distante. Já estamos vendo muitas empresas fazendo isso, e aqui na Fast, empresa que eu sou CEO, a gente implementa muito disso em várias empresas, nossos clientes. Começando, a principal, acho que talvez a que todo mundo está procurando mais, a que mais tem a parte sexy, comercial e vendas. Alguns pontos: qualificar leads, resumir reuniões, reativar clientes, follow-up no WhatsApp, simular objeções, enriquecer leads, montar propostas, prever fechamento e fazer um script de prospecção. Esse talvez nem precise de um agente de IA, porque muita coisa que a gente faz aqui em comercial e vendas está dentro do cloud, dentro do Gemini, dentro do ChatGPT. O próprio time comercial já usa a IA para isso, principalmente para simular objeções, scripts de prospecção, montar propostas. Onde que está o ouro aqui? É a gente montar um funil de vendas em que a parte manual seja feita por agentes. Qualificar leads, a gente consegue colocar algum tipo de chatbot ou de agente para enriquecer os leads ali no fluxo, para que já não tenha esse trabalho manual feito por alguém comercial. Mesma coisa de resumir reuniões. Um ponto que eu acho interessante aqui também é o reativar clientes. Quantas vezes a gente tem uma base de clientes, a empresa tem uma base de clientes gigante, mas fica só tratando dos leads novos que estão caindo. E aí a conta não fecha. E muitas vezes você tem um processo automático de entrar em contato, mas de forma personalizada, com cada cliente antigo,
ou de cada lead que quase fechou, é onde tem o ouro. Porque muitas vezes ele precisa desse timing para pensar melhor no projeto, para ele conseguir algum tipo de levantar capital, para que ele possa realmente validar isso no mercado com outros concorrentes. Então, essa parte de realmente fazer, reativar clientes e fazer follow-up, seja no WhatsApp ou seja por e-mail, tem um ganho muito grande. Seguindo a área, marketing, onde que a gente pode colocar agentes de IA, pauta e calendário, de edições de conteúdo, e-mail e newsletter, SEO e blog, roteiro de Reels, análise de concorrência, legendas e hashtag, variações de anúncios, briefing do design e análise de métricas. Aqui é interessante, eu tinha uma startup chamada Arrasou. Durante a pandemia, ela é onde mais cresceu. E era basicamente uma startup que criava conteúdos pré-prontos para pequenos e microempresários. Então, na área de salão de beleza, fisioterapia, a gente já tinha esse conteúdo pronto. Lógico, com a IA, tudo ficou muito mais simples. Mas fazer um conteúdo que realmente faz sentido, você tem que usar o módulo IA mais a parte humana de conteúdo, né? de realmente pessoas especialistas. E pensar numa pauta, no calendário bem montado, fazer toda a parte de análise de legenda, de variação de anúncio, tudo isso leva muito tempo do time. Aqui na Fast a gente tem um serviço específico para isso, em que a gente realmente alia o que é melhor de inteligência artificial com marketing, para realmente poder divulgar nossos clientes da melhor maneira possível, com um custo mais baixo, porque a gente consegue otimizar muito com nossos agentes. Então, pensar em agentes para que possa fazer esse processo, mas sem deixar o toque humano, porque é isso que faz, o que eu costumo dizer, é que a gente vende de humano para humano, pelo menos por enquanto. É onde que está o verdadeiro ganho. Então, a gente conseguir realmente criar esse conteúdo, se posicionar a empresa, fazer a parte manual, às vezes de envio de e-mail, às vezes da parte de blog, de SEO, mas que tenha um toque humano, sempre pensando o human in the loop, onde é o melhor lugar para colocar o humano nesse processo. Terceira área, atendimento e suporte. Aqui a gente tem o maior medo, mas é onde tem a maior oportunidade. Atendimento 24/7, tom de marca, detectar insatisfação, triagem e roteamento, resumo de tickets, manual do atendente, base de FAQ, pesquisa de satisfação pós-venda. Bastante coisa aqui que dá para fazer. As próprias ferramentas hoje de suporte e atendimento já estão cada vez mais colocando inteligência artificial para que possa realmente ser essa base de atendimento. Mas ainda assim eu ouço histórias de clientes que estão preocupados, porque conseguem atender uma gama de clientes, mas nunca tem uma certeza de que está olhando para o lado certo. E direcionar o time de atendimento para o lado correto, para quem e onde está o problema, é um desafio. Quando a gente pensa em agentes para, principalmente essa parte de detectar insatisfação, é onde que a gente ganha o jogo. Porque é onde a gente faz a diferença de poder tirar uma solução, um problema que está acontecendo, às vezes com frequência, ou que está atingindo um nível de criticidade muito alto, para que a gente possa já resolver rapidamente. Essa rapidez no atendimento é fundamental. E o agente de IA é muito mais rápido que o ser humano, que depois tem seu horário de almoço, tem as noites que não estão trabalhando, e um agente de IA consegue enxergar e já disparar a informação para quem for necessário no momento certo. Quarta área, operações e processos. É a área menos glamourosa, né? Mas é que tem mais impacto silencioso. A gente está falando de automatizar tarefas, relatórios automáticos, transcrever reuniões, cruzar planilhas, padronizar processos, gestão de documentos, conectar sistemas, estoques e pedidos e checklist operacional. Um dos pontos aqui que é interessante, a gente fez um trabalho de agentes de IA para estoque e pedido. Então imagina que você tem um sistema digital que as empresas, os seus clientes vão colocando pedidos dentro da sua plataforma. E isso precisa pensar com a fábrica, porque eu tenho toda
a parte de estoque necessária para que essa fábrica produza e garanta que com o prazo seja combinado. Orquestrar tudo isso por um ser humano é possível? É possível, mas quando a gente coloca inteligência nisso, fica muito mais fácil. Muitas vezes até travando algum ponto da área do cliente, para que a gente não tenha uma sobrecarga da fábrica ou um custo que não vale a pena produzir. Pensar em todo nesse cenário é onde que a gente entra com agentes de IA, porque são muitas variáveis para serem pensados. Um erro, um esquecimento faz com que a operação desande e isso possa impactar dias, semanas, ou até pior, no cliente insatisfeito e ele não voltando depois. A quinta área é o financeiro. Os dados estão lá, só que ninguém tem tempo de olhar de verdade. O time financeiro normalmente está lotado de demanda e muitas delas são manuais. A gente está falando de análise de DRE, margem por produto, precificação, projeção de caixa, inadimplência, análise de custos, gastos fora da curva, relatórios por sócio, cenário orçamentário. Olhar para tudo isso demanda muito tempo e muitas vezes quando o time financeiro olha para isso já foi, já demorou, já é tarde. O ponto aqui importante é que um agente de IA ele vai estar não só analisando os dados, e normalmente o financeiro adora relatório, adora dashboard. Já trabalhei muito próximo na época da Ambev, do time financeiro. O que eles mais gostavam é de colocar relatórios, querer um novo relatório para fazer, para que a gente pudesse fazer. E o ponto não é o relatório, é o que é o output disso, é o insight que isso daqui dá. Então, colocar agentes de IA para analisar essas informações e não só tomar decisão, mas poder dar visibilidade mais rápida. Né? Imagina que eu pudesse acordar todo dia de manhã e enxergar tudo isso como bullet points aqui no meu celular do que é realmente relevante para o meu time financeiro. Que eu pudesse ter clareza e já mandar para todo mundo que é importante na empresa, os diretores, o que está impactando na área deles. E claro, a gente poder também fazer algum tipo de ação para que possa ser mais rápida as decisões. Lógico, aqui é muito importante ter o humano no loop. Ou seja, ele precisa estar no processo tomando as decisões mais importantes. A sexta área é o RH, pessoas. Aqui não é substituir gente, tá? Aqui é devolver tempo para o RH cuidar de gente. Onde que a gente acha que tem benefícios de colocar agentes de IA? Filtrar currículos, comunicar internamente, fazer a parte de cultura de IA, trilhas de treinamento personalizada, ter um embaixador de IA na empresa, ter as descrições das vagas, fazer o onboarding, avaliar desempenho e ajudar no feedback estruturado. Mais uma vez, aqui não espero que a IA resolva tudo isso. Filtrar currículos, a gente sabe que pode ter algum tipo de algum preconceito em cima. A cultura de IA é importante, como que vai pensar nela. O onboarding é importante ter o tato com o novo pessoa que está se integrando. Mas tem processos aqui dentro desses pontos que são muito manuais e que não precisa fazer. Ou, como uma trilha de treinamento, você quer personalizado para cada pessoa. Então imagina que você tem uma empresa de 300, 400 funcionários e como que você monta uma trilha de treinamento para cada um deles pensando no que eles fazem e nos gaps que eles têm. Imagina o trabalho manual disso. Uma IA é possível fazer. Mais uma vez, ela faz 80%. Talvez você tenha que dar uma lida, revisar, para ter certeza de que aquilo lá faz sentido para cada colaborador. Então aqui tem muito trabalho que pode ajudar no dia a dia do time de RH. E por fim, a gestão, a parte do CEO. O uso mais subestimado aqui, né? Então, como que a gente olha? É para o todo. Então, a gente olha para cruzar dados, onde eu estou perdendo dinheiro, o diagnóstico do negócio, cenários e simulações, análise de risco, análise de mercado, painel de KPIs, roadmap de crescimento e decisão com dado. Aqui é interessante porque num dos clientes nosso, ele veio até nós e falou assim, Léo, eu já consigo fazer algum tipo de coisa aqui, eu pegar dados públicos da empresa, colocar no cloud e gerar no dashboard que ninguém nunca me entregou aqui na empresa. E estou falando de uma empresa grande, tá? Ele já entendeu que o modelo é outro.
Como que a gente faz isso para que isso vire não só de uma pessoa, mas da empresa inteira, tendo acessos aos dados necessários, lógico, com permissões, mas que a gente consiga fazer esse tomadas de decisões muito mais rápidas. Porque imagina, cada vez mais que a empresa cresce, maior é o volume de dados, e com isso você tem mais dificuldade em tomar as decisões, porque você precisa de muitos dados para que elas sejam tomadas, e muitas pessoas envolvidas para que elas sejam tomadas. A IA consegue ajudar nisso, os agentes conseguem ajudar nesse processo. Respira, são 63 formas. Isso é um mapa, não um checklist. Eu não estou esperando que você vire esses 63 tarefas e implemente tudo de uma vez. A gente tem que pegar e pensar em cada etapa. O primeiro passo é diagnosticar. Onde que está doendo? Onde é repetitivo? Tem padrão? Qual é o volume disso? Com essa intersecção, a gente consegue diagnosticar onde está o verdadeiro ouro para que realmente os agentes de IA trabalhem e consigam ter resultado. O segundo passo é começar pequeno. Nada de querer fazer um projeto megalomaníaco de vários meses para entregar algo. A gente precisa começar com uma POC, com um piloto. E o passo 3, que talvez seja até o mais difícil, é iterar. Porque quando você faz a primeira vez, provavelmente ele não vai ficar tão bom. Mas quando você pega um processo, um agente, um piloto de 30 dias e começa a iterar em cima dele, cada vez que você entende melhor o processo, as pessoas envolvidas e o próprio agente, você consegue ir melhorando ele. E com isso, você vai conseguindo melhorar o resultado também. Importantíssimo é sempre ter o humano no loop. O que isso quer dizer? É que o agente de IA ele não vai conseguir fazer 100% da tarefa. Normalmente não. Você precisa de algum tipo de trava para o ser humano tomar decisões. Mas com certeza é muito menor do que o próprio humano fazer o processo inteiro. Então não pergunte se existe um checklist humano, é onde ele fica. O humano no lugar errado vai virar gargalo, mas o humano no lugar certo ele vira qualidade. Último passo, mensurar. Defina as métricas antes. Horas economizadas, taxa de conversão, custo por atendimento, prazo de resposta. Se você não mensurar, você vai ter um resultado que talvez seja muito bom, mas que não tenha aderência do time ou da empresa. Mensure sempre. Esse é o passo a passo para você criar uma organização agêntica, para que você transforme sua empresa cada vez mais numa organização agêntica. Os agentes eles vão estar embutidos no organograma, com donos claros, pessoas focadas em decisões, relacionamento e criação. Sempre processo, pessoas, agentes. A gente diminui custos, tem uma qualidade maior e a gente vai estar à frente do mercado. Se você quer fazer uma travessia acompanhada, tem minha newsletter gratuita, toda quinta, com artigos sobre o assunto. Se você quiser algo mais próximo, temos um grupo VIP de empresários fazendo isso na prática e um diagnóstico comigo para achar esse seu ponto de partida. Eu deixo o material aqui embaixo na descrição. Obrigado. Até a próxima.